Olá pessoal, vamos aí mais um vídeo de ensino de programação do Qt. Hoje a gente vai ver como pode ser feito para você criar componentes personalizados. O que são esses componentes personalizados, ou Custom Widgets? São aqueles componentes que não existem para você trabalhar, né? Aqui no Qt você tem do lado direito uma paleta com vários tipos de componentes que você pode usar. Botões, views, agrupamentos, sliders, né? Vários tipos de componentes. Mas nem todos os componentes fazem tudo que você precisa, né? A gente vai ilustrar como fazer esse processo da criação do componente personalizado aqui na nossa aplicação, para criar um desenhador de cenas, né? Um traçador de gráficos aqui na nossa tela, e vamos ver como é que a gente pode fazer para que o desenho seja realizado aqui. São dois momentos que a gente vai ter que tratar. Primeiro, criar o componente, né? Criar o componente em si para que o componente possa ser desenhado na interface. E segundo, né, é você adaptar o componente na própria interface, fazer com que ele apareça, né, em algum local da tela para que você possa trabalhar. Então, todo componente que você for desenhar aí no Qt, né, que você precisar criar algo próprio, né, um componente seu, normalmente se faz isso, né, fazendo uma derivação da classe, de uma classe chamada KeyWidget. Essa classe aqui, né, vamos ver aqui no help do Qt, KeyWidget, é essa classe, né? A classe KeyWidget é a classe que você usa como base para todos os objetos que você precisa, né, envolver a interface do usuário, ou seja, algo que vai ser desenhado na tela para o usuário perceber, tá? Então, o KeyWidget, né, que você tem aí disponível na tua ferramenta, no teu componente, se você inserir um KeyWidget na tua tela, ele não vai desenhar nada. Vamos fazer aqui para ver o que acontece quando você cria um KeyWidget na tua telinha. Eu vou quebrar aqui esse layout para a gente inserir um widget aqui na nossa tela. Vamos colocar aqui um componente. Deixa eu ajeitar aqui esse layout para ficar um pouquinho mais estreitinho. Bora. Depois eu ajeito isso. Deixa eu pegar aqui o widget. Tá aqui o meu componente. Vou colocar ele de novo aqui no canto que eu saiba onde ele está. Tá aqui o meu widget. Tá aqui o meu componente. Eu vou desenhar esse componente, esse widget, do lado desse outro, em um layout horizontal. Vou deixar esse aqui no layoutzinho horizontal. Aqui, né? O widget do lado aqui desses dois tratadores de texto. E como você pode ver aqui, o layout ficou um pouco apertadinho para o widget. Eu vou ajeitar aqui nessa aba, né? Essa abazinha que diz as propriedades do layout. Vou ajustar 30%. E 70%, né? Essa soma tem que dar sempre 100%, né? Que é a largura, né, total dos dois componentes que você deseja em termos de percentual. Pode ser que não fique exatamente do jeito que você definiu, né? Porque o Qt vai precisar de um tamanho mínimo para definir os componentezinhos. Mas tudo bem, né? A gente já conseguiu aqui definir a nossa organização aqui para o widget. Deixa eu colocar aqui um menu vertical. Pronto, tem aqui o nosso layout. Deixa eu executar o programa para você ver como vai ficar. Tá lá, né? Aqui você tem do lado direito da telinha, você tem o widget. Ele não tem nada desenhado, tá? Mas ele é um componente, ele está lá para que você possa modificá-lo, né, e ter alguma coisa desenhada dentro dele. Então, como se faz isso, né? Como é que você faz esse processo? O processo se faz criando uma nova classe. A gente vai criar uma classe que é derivada da classe KeyWidget aqui no projeto, e você faz isso aqui, ó. Vai no nome do projeto, botão direito, add new, C++ class, você criar uma classe nova. Não é aqui em Qt, aqui vai ser um outro momento que a gente vai trabalhar, né? Aqui em C++ class, choose. Vou dar o nome da minha classe de plotter. Presta bem atenção, é plotter com P maiúsculo, né? E qualquer dúvida, pega a canetinha, né, e um papel, anota lá, né, plotter com P maiúsculo no nome da classe que você usou,
porque você vai precisar dessa classe aí depois, desse nome novamente, quando você tiver que informar que o nome daquele componente que você foi desenhar ali naquele momento, daquele widget, não vai ser mais o widget, vai ser esse plot aí que você está criando, tá? O nome da tua classe base é KeyWidget. Você vai derivar a classe da KeyWidget para quê? Para você ter todas as possibilidades de desenhar uma tela que a KeyWidget tem. Você só vai especializar, né, os métodos que fazem o desenho. Finish. Ok. Já estava trabalhando na classe aqui, só fui modificando. Então está aqui nossa classe, né? Tem aqui o arquivo plotter.cpp, o arquivo plotter.h. Então eles vêm limpinhos, não tem nada dentro do arquivo além desse esqueleto que o Qt desenha. E se você perceber, esse esqueleto é a cara da classe MainWindow que a gente vinha trabalhando aí em outras lições. E para você desenhar, né, aí dentro da classe plotter, você vai ter que fazer a sobrecarga de um método que já vem previsto na classe KeyWidget. Eu já conheço o método, né, vou só indicar aqui para vocês, né, que é para a gente poder implementar. O nome do método é paintEvent. paintEvent é o método que é executado cada vez que uma tela precisa ser pintada, precisa ser redesenhada. Veja aqui no Qt, por exemplo, né, se você diminui a tela ou aumenta a tela, isso envolve o redesenho de toda a interface. Então, para você redesenhar a interface, quem que será chamado? É o método paintEvent. Então, é ele que vai fazer o tratamento do desenho de tudo que tem dentro da interface. Então, vamos fazer lá a implementação lá do nosso paintEvent para ver como é que a gente pode fazer o desenho da telinha. Eu vou desenhar, meu objetivo é desenhar um traçador de gráficos, e o traçador de gráficos vai ser feito da seguinte maneira: uma tela amarela com um quadrado vermelho ao redor. Por enquanto é só isso que a gente vai fazer, para a gente entender a mecânica aí da criação de um componente personalizado. Deixa eu ir aqui no meu refactor, criar aqui o meu método na classe plotter, né? Já faz isso para mim automaticamente. E agora vou fazer o desenho aqui do meu plotter, né? da minha interface. A estratégia de desenho do Qt é bem interessante. Ele funciona mais ou menos, a forma de você desenhar na tela funciona de forma parecida como um pintor trabalha. O que é que o pintor usa para desenhar? Ele usa uma tela, né? Uma telinha para você fazer lá o desenho, né, da tua interface. Ele usa pincéis para pintar o interior da região, né, o interior da tua tela, e usa também algum tipo de lápis para fazer o contorno da figura. Deixa eu dar uma ideia aqui como é que isso funciona aqui no softwarezinho bem comum, né? É um software de desenho que a gente usa aqui no Linux, chama Inkscape, é bem legal, né, para quem quiser ter uma alternativa baratinha a esses programas de desenhos mais caros. Eu vou desenhar aqui um objeto, aqui o meu objeto, e eu vou modificar aqui as propriedades do objeto. Veja que eu posso modificar a cor de fundo, né? Eu escolho aqui uma cor qualquer, né, para colocar no fundo da figura, e escolho uma cor para pintar o contorno do objeto, tá? Tentar fazer a pintura do contorno. Então, quando a gente vai pintar, o que é que você tem? Você tem aqui no fundo, você tem um papel, né, uma espécie de tela para pintar. Você tem os objetos que você quer desenhar, né, quadrados, círculos, estrelas, né, linhas, tudo isso tem que estar disponível para você poder trabalhar. E os objetos, eles têm propriedades de preenchimento. Veja aqui que no preenchimento você pode preencher, inclusive, ó, com padrões específicos, branco. Deixa eu ver um exemplozinho aqui que esse software tem, né? Padrões com preenchimento de círculos, né, com pontos, né? Mas a gente vai trabalhar aqui com preenchimento aqui, achei, né? Preenchimento sólido, né? Cor sólida, é a cor mais simples da gente trabalhar. Os preenchimentos aí vocês ficam para outra oportunidade de aprender. Então você tem o objeto, tem a cor do preenchimento, tem a cor do contorno, né? Esse contorno você pode regular a escolha da cor que você quer, né? Selecionar aqui algum tipo de paleta de operação. Vermelho, por exemplo, né? Um vermelho bem forte, né? Aqui a combinação do vermelho. E você pode regular a largura do seu traço. Aqui, por exemplo, a largura do traço
Largura 7 fica um pouquinho maior. Largura 1 pixel de espessura, bem fininho, 1 milímetro de espessura, né, nessa escala que a gente está utilizando. Então você tem aqui, né, para a gente fazer analogia com o que a gente vai precisar lá no Qt, 3 coisas: a tela, uma escova para preencher a região, a gente chama, no Qt é chamado de brush, né, de escova de desenho, e uma caneta para você desenhar o contorno, né, o contorno da tua figura. Então vamos, né, já que a gente deu mais ou menos a mecânica de como é que o Qt vai trabalhar, vamos fechar aqui o Inkscape e vamos voltar aqui no Qt. Então para isso a gente vai precisar de trabalhar com 3 classes aqui. Um sujeito que é o pintor, uma escova de preenchimento e uma caneta. Então essas 3 classes que a gente vai utilizar aqui são as classes que você vai usar para fazer a pintura, né? O KeyPainter é o cara que sabe fazer a pintura. Ele é uma classe que tem vários algoritmos prontos, algoritmo para desenhar quadrado, círculo, elipse, reta, vários tipos de figuras geométricas simples, né? Até figuras complexas você pode desenhar também aí com o KeyPainter, né? Figuras compostas. O KeyBrush, né? Que é a classe que vai guardar a informação do preenchimento da região, como é que a região vai ser preenchida. E o KeyPen, que é a classe que vai, né, permitir você modificar as estratégias do contorno das figurinhas que você vai fazer, tá? Então vamos desenhar, né, aqui o nosso, né, aqui com o nosso KeyPainter. Vamos criar um objeto dessa classe. Vou chamar esse objeto de Painter, né, o nome da classe que a gente vai criar, o nome do objeto que a gente vai criar. E a classe KeyPainter, ela tem 3 construtores. Um construtor vazio, você não vai dizer onde é que o pintor vai pintar, né? Outro, você vai passar um outro painter como referência, né? Ele vai continuar pintando, né, com as características de outro pintor que você já porventura tenha criado. Agora, essa que a gente está interessado, né? É esse terceiro construtor que aparece aqui, ou esse segundo construtor, né, aqui na sequência que eu te mostro, que é o KeyPainter Device. O KeyPainter, ele tem capacidade de pintar em vários locais diferentes. Ele pode pintar numa tela né, do teu computador, uma matriz de pixels, ou ele pode pintar também em uma folha A4, né? Você dá uma folha A4, uma folha virtual A4, e as mesmas figuras geométricas que ele for desenhar na tua tela, ele também tem a capacidade de desenhar na figura, lá na folhinha, né? Então, os algoritmos são os mesmos, a forma de você chamar, né, as construções do Painter são iguais. Nesse caso, o que é que a gente quer que o Painter faça? O widget vai ser esse plot que a gente está criando, né, vai ser um widget que vai ocupar um espaço de tela. E você quer que o Painter pinte naquele espaço de tela. Então, para você ensinar o Painter ou informar o Painter que ele tem que pintar naquele espaço de tela, o dispositivo de pintura que você vai informar é esse aqui, ó. Esse, né? Esse widget, né, ele tem a capacidade também de receber esses eventos de pintura, né, e tratar as pinturas que um Painter Device faz. E o que é que eu desse? É um ponteiro para o próprio objeto. Você tem que passar um ponteiro para esse dispositivo. Então pronto, passa o this, que vai ser o ponteirozinho para o objeto que você vai pintar. Então tem o Painter preparado, ele está esperando receber, né, as instruções de pintura. Mas vamos preparar né, a escova de preenchimento e a caneta, né? A escovinha de preenchimento e a caneta. Agora vamos fazer tanto a caneta quanto a escova de preenchimento receberem propriedades. Vamos modificar primeiro as propriedades do brush. Se você tomar o cuidado de dar uma olhada lá no manual da classe KeyBrush, você vai encontrar vários métodos que permitem você modificar o comportamento, modificar o estado do objeto brush, né? Os estados dos objetos da classe KeyBrush. Mas eu quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero modificar a cor de desenho, né, a cor que eu vou utilizar para pintar, que vai ser uma cor amarela. E eu quero modificar a forma de preenchimento, né? Eu quero que o preenchimento seja um preenchimento sólido, né, com a cor totalmente amarelo, né, sem nada a mais do que tem lá. Então, eu vou modificar a cor do objeto. E aí, você pode usar duas sobrecargas para a função, né, setColor. Ou você usa um conjunto de cores padronizadas que o Qt já tem associado com o nome, né? Se você for no manual, você vai encontrar vários
vários nomes, né? Por exemplo, QT Blue, Black ou Blue, ele pinta com um azul puro ou outra cor pura, mas não é o caso que a gente precisa aqui. Eu quero criar minha própria cor, né? Livre de amarras com nomes padronizados ou cores pré-definidas. Eu vou criar uma própria instância do objeto KeyColor, que é a classe que você pode usar no Qt para criar cores, né? E aí, ó, tem várias sobrecargas, mas essa daqui é mais legal, né? Porque você pode passar as 3 cores, as combinações de RGB, né, para você montar a tua cor. Como eu quero uma cor de preenchimento amarelo puro, né, amarelo bem forte, né, é dado por essa combinação aqui, né, R e G igual a 255 e o B igual a 0. Mas eu vou botar o B um pouquinho, né, dar um pouquinho de tonalidade de azul, para não ficar aquele amarelo muito chamativo. E, né, já estou passando a dica pronta. Como é que você pode fazer para que o estilo de preenchimento, o padrão de preenchimento, seja um preenchimento sólido? É só você passar aqui o QT Solid Pattern, né? O que ele fica com aquele preenchimento todo completo, né, sem nenhum tipo de texturização. O brush está pronto. E agora vamos preparar a caneta. Vou definir a cor da canetinha, que cola. Né? 25500, isso aqui é um vermelho. Caneta, cor vermelha. Brush, cor amarela. Né? E o seu pincel vai ser sólido também. Para a caneta, eu vou definir também a largura do traço. Você pode regular a largura do traço. E os nomes são todos em inglês, né? A gente está programando com a API de programação em inglês. E a largura você vai fornecer. Eu vou fornecer aqui 2 pixels de largura, tá? A proporção que você está fornecendo aqui em pixels. Então, vou dar 2 pixels de largura. E agora preparei a minha canetinha, preparei aqui a minha escova. E agora vamos instruir o Painter para que ele pinte. E o Painter tem vários métodos que começam com o nome Draw. Todos esses métodos que começam com o nome Draw são métodos que são capazes de desenhar alguma figura geométrica. Tem vários aqui, ó. Você desenhar um arco, né, uma corda, um polígono convexo, elipse, né, desenhar até uma figura, uma imagem que você carregou de algum arquivo no teu computador. São vários métodos que tem disponível para você trabalhar. Mas o que eu quero é esse aqui, ó. Draw Rectangle. Cheio. Draw Rectangle. Eu quero desenhar um retângulo, porque eu quero que o fundo do componente fique todo preenchido, né? Vai ficar no fundo lá da nossa telinha. E eu vou usar esse sobrecarga aqui. X1, Y1, W e H. Para a gente ter uma ideia aqui de como é que o Qt representa, né, as estruturas dele. No mundo que nós temos, né, normalmente costume de aprender, né, o sistema de coordenadas cartesiano, a gente coloca normalmente o 00 aqui embaixo à esquerda, né, e faz o eixo Y crescer para cima da tela, né, e aqui o X para a direita do papel, do local onde você está gravando. No Qt é diferente. No Qt funciona assim, ó. A primeira coordenada, o eixo X, vai para a direita. Realmente é igual o X aqui do nosso, né, que a gente está acostumado a trabalhar. Mas o Y vem para baixo, né? Então você tem que usar o seu 00 no canto superior esquerdo. Esse ponto inferior direito, né, é a largura da tela, largura e altura, né, definida aqui no sistema de coordenadas. Tá? Então a gente vai ter que ir para lá. Bom, então vamos lá, né? Aqui para nossa programação no Qt. Vou desenhar o retângulo na posição 00 e ele vai abranger a largura e a altura da tela. E a altura e a largura você pode conseguir com esses 2 métodos aqui, ó. O método largura, width em inglês, e height, né, em altura. Você vai conseguir medir ou descobrir quanto é a largura e a altura do componente.
Por que é legal você trabalhar com tudo proporcional ao tamanho da tela? Porque pode ser que o usuário modifique o tamanho da tela, né? Você não vai saber quando é que ele vai precisar criar uma tela maior, menor, ou maximizar ou minimizar os componentes. E aí você vai utilizar os dois métodos que já tem pronto. São métodos aqui da própria classe QWidget, né? Que você vai poder chamar. Então, desenho o pintor, né? Desenho retângulo. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Painter. A escova que você vai utilizar é a que eu acabei de definir. E Painter. O lápis que você vai utilizar é o lápis que eu criei. Tá? Então vamos comentar aqui. Informa ao pintor qual o brush atual. Informa ao pintor qual a caneta, a pen atual. E aqui desenha um retângulo abrangendo toda a extensão do componente. Está pronto, né? A classe está pronta. Mas agora a gente vai ter que pegar essa classe, né? Ter que pegar esse objeto aqui e atualizar a existência dele lá na main window, né? Na nossa classe main window. Ele não está lá ainda não. A gente vai ter que colocar esse sujeito aqui. Tá? Como faz isso? Por isso que eu já tinha colocado de antemão esse componente widget aqui quando eu fui dar o exemplo aqui no começo da lição, porque eu já sei que eu preciso dele. Você está fazendo aquele componente derivado da classe QWidget. Você vai colocar o QWidget aí na telinha, nesse canto que a gente está colocando aqui, ó. Bem aqui nesse canto aqui, né, que a gente colocou. E aí é lá que você vai fazer, né, a mudança do componente. No Qt isso chama-se de promoção de componente. Você vai fazer a mudança do componente que era da classe QWidget para a classe plot. Eu já tinha preparado aqui anteriormente, né, o nome da minha classe plot. Deixa eu remover para a gente fazer tudo de novo. O nome da classe que a gente acabou de criar é plotter. Desse jeito, né? Não. Lembra que eu falei que você tem que lembrar o nome da classe perfeitamente? A gente criou plotter com P maiúsculo, né? E o C, o C++, o C é sensitivo ao caso. Então vai lá na tua classe, pega o nome que você usou, o nome correto que você usou para criar o teu componente e coloca aqui. Eu sei que foi plotter com P maiúsculo, então só faço inserir o nome correto. Ele já acrescenta o header aqui embaixo. É só dar um ADD e apertar o botãozinho Promote. Vamos ver se tudo funcionou direitinho. Eu não fiz alguma bobagem. A gente terá aqui a classe, né, com a nossa telinha desenhada. Tá lá, né? A tela toda pronta, né? Toda desenhada com o componente, né? Aqui na nossa interface. Né? E aí a gente fechou a lição, né? Então vimos como é que você pode fazer para criar um componente personalizado. Daqui para frente, tarefa sua é desenhar dentro do componente. Vai passar mais algumas lições para mostrar como fazer para desenhar o nosso cena aqui na telinha, né? Nessa telinha amarela que a gente está criando, tá bom? Então, cadê nosso botão querido? Morre diabo, né? E aí fechou essa lição da criação de componentes personalizados. E muito obrigado a todos aí pela participação, né, nos nossos vídeos. Espero que esteja servindo para vocês, né, no aprendizado de programação em Qt. Finish.